Professora, aquele caso com o cantor Dudu Nobre, que foi ofendido quando viajava de avião, foi racismo? Essa é a pergunta que aí no âmbito de concurso público, no âmbito de OAB, enfim, no âmbito das provas, eu acho que tem mais relevância. Uma das leis, eu falei que a Lei 7.716, ela é de 89, depois ela sofreu várias modificações. Uma das leis que modificou, a 7.716, também fez outra coisa. Ela introduziu lá no Código Penal, lembra que o Código Penal de 40 nem tinha nada sobre discriminação? Não tinha nada sobre discriminação. Em 97, foi introduzido no Código Penal uma espécie de injúria já existia, é claro, mas uma espécie de injúria qualificada pela discriminação. Então, hoje nós temos duas legislações, por assim dizer, que contemplam a ideia da discriminação. A Lei 7.716 e a injúria preconceituosa. Acontece que a injúria preconceituosa é um crime contra a honra. Então, ela tem uma semelhança com o racismo, mas não é racismo, é um crime contra a honra, não é? Como calúnia, como difamação, os outros crimes contra a honra, enfim. Pois bem, o que aconteceu, aquele episódio, né? Ele está se reportando aqui um episódio que aconteceu com o cantor Dudu Nobre, que é negro, e com a sua esposa, na época, se bem que não sei se ainda é esposa, mas era esposa na época, e eles entraram numa aeronave da American Airlines, se não me engano, e a aeromoça, ou, enfim, alguém ali dentro da companhia, começou a ofendê-los, fazendo imitação de animais, enfim, a se referir ofensivamente a eles, né, a ele e a esposa. Nós temos também um episódio aqui conhecido, que foi o caso do grafite, não sei se vocês se lembram, o caso do grafite, que foi ofendido, jogador aqui na época do São Paulo, que foi ofendido, se não me engano, era uma Libertadores, né? Mas não lembro, foi ofendido pelo De Sábato, que era um jogador de um clube argentino, que estava jogando aqui no Brasil e deu um bafafá tremendo. Pois bem, a questão do grafite, a questão do Dudu Nobre, todas essas questões são racismo? Lembra que o racismo é o crime de negar direitos, de segregar toda uma parcela da população em virtude da pertença a determinada raça. É claro que, ao negar emprego a todos os negros, eu estou ofendendo a cada negro que vem procurar o emprego em particular. Cada negro pode se sentir pessoalmente ofendido. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção não é nem ofender, a minha intenção é negar aquele direito a todos. É separar, é segregar, é dizer você é pior, é dizer você está para lá. A injúria é um crime contra a honra individual. Então a diferença, e o que aconteceu com o Dudu Nobre foi injúria, a diferença é que quando eu quero ofender determinada pessoa e para ofendê-la eu uso um elemento da raça, cor, etnia, religião ou origem dela, e aí o Código Penal ainda acrescenta condição de pessoa idosa ou deficiente. Quando eu uso um desses 7 elementos, mas com a intenção de ofender aquela pessoa determinada, então, digamos que numa discussão eu xingo a pessoa, me refiro à pessoa com um elemento desses. Isso não é racismo, é injúria qualificada pelo preconceito. É o artigo 140 do Código Penal, não é a lei especial. Então, grande parte até do que a gente vê noticiado pela mídia, às vezes até sai numa novela e etc., não é propriamente o racismo. Temos também muito racismo, não estou dizendo que não temos, mas muito do que a gente vê aí diuturnamente, cotidianamente, não é racismo. É a injúria qualificada pelo preconceito. E esse foi o caso ali do Dudu Nobre. Foi a injúria qualificada pelo preconceito. Foi o caso também do grafite. Foi a injúria qualificada pelo preconceito. Então, não é racismo. Claro que, ali, coloquialmente, sem precisão jurídica, eu posso dizer que isso é uma atitude racista. É óbvio que é. Mas, juridicamente, isso não se enquadra como tipo de racismo. Isso se enquadra como injúria qualificada pelo preconceito. Próxima. Na prática, qual a diferença entre racismo e injúria racista? Puxa vida, né? Veio bem ao encontro aqui do que eu ia falando. Justamente, então, a primeira coisa a ser entendida, o amigo aqui pergunta qual é a diferença prática. A primeira coisa a ser entendida é que existe uma diferença teórica. Ou seja, ora eu posso capitular num lugar, ora eu posso capitular no outro lugar.
Toda vez que eu estou me dirigindo contra aquela raça genericamente, isso é capturado como racismo. Eu não sei se vocês acompanharam, alguns anos atrás, houve um episódio também que se tornou famoso no Supremo. É um editor de livros do Rio Grande do Sul que publicou vários livros antissemitas, dizendo, livros pretensamente históricos, eu digo pretensamente, você logo vai ver por quê, pretensamente históricos, dizendo que os judeus, que o genocídio, que o Holocausto, que foi um genocídio, que o Holocausto é uma mentira, que não morreram 6 milhões de judeus, nada, que isso tudo é criação da mídia, e que os judeus historicamente são responsáveis por todas as desgraças que já aconteceram, ou seja, incitando, manifestando ódio ao povo judeu. Isso é racismo. E assim foi considerado no Supremo, né? Porque não se dirige a um judeu em particular, se dirige a todos os pertencentes àquela religião. Então, isto é racismo. Está lá no artigo 20 da Lei Antidiscriminação, da Lei 7.716, está lá incitar, induzir, praticar racismo. Então é isso, manifestar esse ódio, essa aversão a toda essa categoria, isto é racismo. Se ele tivesse se referido a um judeu em particular de forma ofensiva, seria injúria qualificada pelo preconceito. Na prática tem uma diferença importante, algumas. A primeira diferença, pensa lá no caso do grafite do De Sábato. Eu não sei se você se lembra, mas o De Sábato pagou fiança. E se fosse racismo, o racismo é inafiançável. A injúria qualificada pelo preconceito é afiançável. Tem uma pena de 1 a 3 anos, 1 ano é afiançável. Então, racismo, inafiançável. A injúria qualificada pelo preconceito, afiançável. A segunda diferença é que o racismo é um crime de ação penal pública. Por isso que eu falei, vai lá e fala com o Ministério Público, né, leva as peças de informação, se você achar que foi vítima de racismo, você pode levar, mas é uma ação penal pública e incondicionada. Pública e incondicionada. A injúria qualificada pelo preconceito, até bem pouco tempo atrás, era privada, e aí tornou-se pública, mas condicionada à representação. Então, a injúria qualificada pelo preconceito, pública, condicionada à representação. Racismo, pública incondicionada. Tanto é que naquele episódio do De Sábato, o grafite deixou passar o prazo decadencial. A ação naquela época era privada e ele não ofereceu a queixa-crime. O do Nobre eu francamente não acompanhei, eu não sei. Mas no caso do grafite foi isso. Então quer dizer que a injúria qualificada pelo preconceito é pública condicionada à representação. Tem o prazo decadencial de 6 meses. O racismo, pública incondicionada. E a última distinção muito importante mesmo, é que o racismo é imprescritível. Por força da Constituição de 88, o racismo não prescreve. E eu vou te falar uma coisa, ele não prescreve por uma razão muito boa. Tem gente que fala, por que o racismo não prescreve se outros crimes mais graves, os crimes hediondos, por exemplo, prescrevem? O latrocínio prescreve. Por que então que o racismo não prescreve? A prescrição é o esquecimento jurídico penal do fato, né? A gente não vai punir porque a sociedade já esqueceu, então a pena não teria mais nenhuma função preventiva. Mas o racismo é pernicioso porque ele não marca só a vítima do presente, ele marca o futuro. Basta você pensar que nós hoje sofremos as consequências de termos sido uma sociedade tão racista até 1888. Então o racismo não destrói apenas a vida da pessoa, destrói a vida da pessoa e dos filhos e dos netos, isso se reflete no futuro. Então é isso que o legislador quis dizer quando disse que o racismo era imprescritível. Ele deixa uma marca no futuro. Então nós também não vamos esquecer de puni-lo no futuro, quando quer que seja esse futuro. Ele não prescreve. A injúria racial, a injúria preconceituosa, essa prescreve, como a grande maioria dos crimes, né? Só tem 2 crimes imprescritíveis, o racismo e o golpe de Estado, a ação de grupos armados contra o Estado democrático e de direito. Só esses 2 são imprescritíveis. Então é a terceira diferença importante entre esses 2 tipos. Certo? Por fim, então, terminamos o nosso segundo bloco, mas fica aí, não sai daí, porque a gente ainda tem o X da questão, tá bom? Daqui a 1 minutinho. Olá,
Estamos de volta, você está assistindo Prova Final. O nosso tema do dia hoje foi a lei antidiscriminação e nós já estamos aqui no nosso terceiro bloco, que é o X da questão. Vamos ver